Amores, vou fazer a correção da tarefa de ontem. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando a gente vai fazer uma interpretação de texto, o legal é primeiro a gente ir lá nas perguntas, dar uma olhadinha no que tá pedindo para mim ter mais atenção no texto. Então eu vou lá, dou uma olhadinha nas perguntas todas que eu tenho, para depois eu voltar e ler o texto, certo? Então, a primeira pergunta, os personagens. Como eu já tinha visto isso, eu fui no texto e marquei os personagens, ó. Um homem, que seria o pai, os 3 filhos, um chamava Dumlin, conhecido como João Bocó. Então, o João Bocó é um personagem, o pai é outro personagem, os outros 2 filhos também. Um pequeno velhinho, a mãe, o irmão mais velho, um ganso, o dono de uma pousada, 3 filhas, um padre, o ajudante do padre, 2 camponeses, um rei, a princesa. Então, como eu já tinha ido lá olhar antes, eu só vou circulando no texto, fica mais fácil na hora de eu responder as perguntas. Então, os personagens: o ganso, João Bocó, o pai, a mãe, os irmãos, o velhinho, o dono da pousada, as 3 filhas, o padre, o ajudante do padre, o rei e a princesa. O lugar mencionado é uma floresta. O tempo em que aconteceu. Como que eu vou saber disso? Olhando nos verbos, ó. Aconteceu, é passado. Cismou, é passado. Então tá falando que aconteceu, que o filho mais velho cismou. Isso é uma coisa que já aconteceu. Então foi no passado. Ele tá contando um fato no passado. Certo? Que outro ambiente do conto aparece a partir do 2º parágrafo? Gente, o meu é uma xerox da apostila. Eu creio que isso seja uma floresta, né? Então, é essa primeira aqui. Que conflitos aparecem nesse ambiente? Explique-os com suas palavras. Eu não consigo enxergar essa figura. Se alguém quiser me tirar uma foto e mandar, eu posso tentar entender, porque tá muito escuro, ó, no meu xerox. Eu não consigo ver nada. Qual dos trechos a seguir representam o clímax, ou seja, o ponto alto da história e que está prestes a ser resolvido? Depois de todo o rolo, o que acontece? Calma aí, senhor. Para onde vais com tanta pressa? Tem um batizado hoje? Tava todo mundo já grudado um no outro. Então, o clímax é justamente isso. Peraí, o que está acontecendo? Foi a partir do clímax que começou a se resolver a história. Quantos personagens aparecem no conto? Nós já respondemos aqui. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu pus o ganso. Pus. São 15 personagens. Depois é só repetir aqui. Nem precisa repetir. Qual é o final do conto? Transcreva, ou seja, copie nas linhas a seguir o desfecho. Desfecho do enredo, final da história. Vou lá, é o último parágrafo. Assim, João Bocó reivindicou a sua esposa e se casou com a princesa. Ele se tornou herdeiro do rei, viveu durante muito tempo feliz com a sua esposa. Mas o que aconteceu com o ganso e o rabo do ganso, isso eu nunca fiquei sabendo. Você concorda com o final deste conto? Isso é uma opinião pessoal. Sim ou não? E o porquê sim ou não? Agora aqui, supondo que você tenha sido convidado pelos autores para mudar o final do conto. Você muda do seu jeito. O que aconteceu com o ganso? Vocês podem escrever o final
falando o que aconteceu com o ganso. Como vivem João Bocó e a princesa? De repente, eles não viveram felizes para sempre? Vocês podem mudar. O que aconteceu com os irmãos de João Bocó? O que aconteceu com os pais de João Bocó? Eu consegui ler algumas respostas que me mandaram, mas está um pouco difícil, não são todas que eu consigo ler. Quem quiser gravar o finalzinho do conto e mandar para mim, pode mandar, vou ficar super feliz. Combinado? Um beijo para todos vocês.